italiano não ficaria muito tempo na cadeia. Depois de conseguir um habeas corpus, viveria discretamente no Rio de Janeiro até a sua morte em 1963. Algum tempo depois, documentos oficiais do FBI confirmaram a operação. Os Estados Unidos acabaram se beneficiando com o episódio. Além do apoio brasileiro na guerra, a companhia norte-americana Pan Air reinou absoluta no espaço aéreo brasileiro por muitos e muitos anos. Na sequência, você confere Conversa Franca. Olá a todos vocês que nos acompanham aqui na TV Câmara de Caxias do Sul, e está começando mais um Conversa Franca, e hoje com um assunto muito importante que vai trazer diferentes opiniões. Hoje a gente traz o assunto chamado aborto. Tanto no Brasil quanto no mundo, esse tema vem reverberando, passando por diversos momentos, e é claro que a gente traz ele aqui para a TV Câmara de Caxias do Sul e para você que está nos acompanhando. É importante, então, a gente já começar dizendo que esse é um debate que traz duas opiniões diferentes pontos de vista, mas sempre com muito respeito a você que nos acompanha. Então, antes de qualquer coisa, vamos entender um pouquinho mais sobre esse tema? Seriedade. Vamos lá. O debate sobre o aborto reúne visões profundamente distintas dentro da sociedade. De um lado, há quem defenda a ampliação dos direitos reprodutivos das mulheres, argumentando que a decisão deve ser tratada como questão de saúde pública, autonomia e segurança. Para esse grupo, a legislação atual não responde às realidades enfrentadas por milhares de mulheres e acaba empurrando o tema para a clandestinidade. Do outro lado, estão aqueles que entendem o aborto como a interrupção de uma vida em formação e defendem a manutenção ou até o endurecimento das regras vigentes. Para essa perspectiva, a proteção de vida desde a concepção é um princípio fundamental que deve ser preservado, inclusive no ordenamento jurídico. Entre essas posições, surgem debates sobre ética, direitos, saúde, religião e responsabilidade do Estado. São visões que revelam a complexidade do tema e a importância de discutir o assunto com respeito, informação e seriedade. Bom, e agora que vocês já acompanharam um pouquinho sobre o tema, né? A gente trouxe aí de forma resumida para vocês, nós vamos abordar ele aqui no estúdio. Eu estou então com dois vereadores, a vereadora Estela Balardim, do PT. Tudo bem, vereadora? Tudo bem, bom dia, sempre um prazer estar aqui, ainda mais nesse programa novo, tão bom e desafiador para fazer. E também nós temos o vereador Pedro Rodrigues, do PL. Tudo bem, vereador? Bom dia, tudo bem, Carol? Tudo certo? Estou feliz por essa oportunidade de estar aqui, compartilhando nossas ideias, nossos ideais e dar um pouco também de ênfase para esse assunto que eu imagino, né, que muitos da sociedade querem ouvir a nossa opinião e o nosso posicionamento também, né? Beleza, perfeito. Então, para que vocês dois possam entender, a gente vai colocar agora as regrinhas, né, como é que acontece esse debate, e aí a gente já vai começar a nossa conversa. Podemos rodar o nosso debate aí para vocês entenderem como é que vai acontecer com as regras do Conversa Franca. Cada vereador e vereadora tem 15 minutos de fala. Os cronômetros vão aparecer na tela para que o público possa acompanhar e os debatedores administrar o tempo como quiserem. Toda vez que o vereador ou vereadora falar, o tempo é descontado. Os participantes podem fazer perguntas entre si. Não são permitidas palavras ofensivas e nem questionamentos que fujam do tema.
Caso não sejam respeitadas as regras, a mediadora pode chamar intervalo a qualquer momento. E o cronômetro fica suspenso. Boa conversa franca para vocês! Então agora a gente já sabe como vai acontecer, como serão as regras, né? Como a gente vai manter essa conversa. E o primeiro ponto é a gente realizar o sorteio para ver quem começa a falar sobre o tema aborto aqui no Conversa Franca na TV Câmara de Caxias. Vamos rodar então o nosso sorteio? Vamos lá. O pessoal pode colocar. Vamos ver quem vai iniciar. Vereador Pedro Rodrigues, do PL. Vereador, então a partir de agora o senhor tem 15 minutos e a palavra está com você. Tá bem. Obrigado, Carol. Quero, então, de imediato, fazer uma pergunta para a vereadora Estela. Vereadora, a senhora defende o aborto como política de saúde pública. Eu, que comecei a trabalhar aos 11 anos para ajudar no sustento da minha família, entendo que a vida é o bem mais precioso, independente de conta bancária. A senhora não acha que oferecer o aborto como a solução para a mulher pobre de Caxias é, na verdade, uma confissão de que o Estado falhou em dar a ela dignidade, emprego e apoio para criar o seu filho? Bom dia, um prazer, eu acho que estar aqui debatendo um tema tão importante. É óbvio que o Conversa Franca nos coloca nessa posição de termos ideias distintas, eu acho que isso é muito importante dentro da democracia, e é justamente isso, eu acho que começar dizendo que a OMS, não é eu, vereadora Estela, é a Organização Mundial da Saúde que estabelece o aborto como uma questão de saúde pública. Então, para mim, em toda a minha vida, é isso. Eu sempre levei as questões científicas muito na razão. Aquilo que eu tenho como opinião política, aquilo que me faz defender político, não pode estar baseado nos meus ideais pessoais, por mais que eles sejam muito importantes. Mas a OMS, então, cientificamente comprova que isso é uma questão de saúde pública. Então, é importante estabelecer que não é eu, vereadora Estela, é a Organização Mundial de Saúde, entendendo que há pessoas que podem não acreditar na importância científica das coisas. Mas a gente precisa falar dos números apresentados, aonde de 5 mulheres, 4 já abortaram até os 40 anos. Então, sim, eu acho que é um problema que existe e que é desonesto demais a gente fechar os olhos para esse problema. E quando a gente diz que a gente não quer que o Estado olhe para isso, a gente está fechando o olho para isso. Sim, mas vereadora, no meu entendimento, a gente não pode pegar as exceções e criar regras, fazer via de regras. Por exemplo, para essas mães que ficam grávidas por vários casos, como estupro, já é contemplado na nossa Constituição Nacional Federal que pode, é legal, já tem uma legalidade. Então, quando se fala em saúde pública, se fala em proteção de vida. E aí nós estamos falando, dentro de um projeto de apoiar aborto, um descarte de vida, como se fosse um tecido descartável, simplesmente abortar. Não tem outras maneiras. A gente tem sugestão e tem maneiras de poupar essa vida, de preservar essa vida. Pode sugerir elas. Sim, por exemplo, assim, investindo, em vez de investir, por exemplo, hoje a gente tem na nossa cidade de Caxias do Sul uma dificuldade muito grande na área de saúde. Tem fila de espera para cirurgias, tem fila de espera para internações, nós temos fila de espera para consultas especializadas, e nós, inclusive, crianças e mães para ser atendidas psicologicamente e não tem, o Estado não consegue atender. Exatamente. E aí nós vamos colocar mais isso para o Estado. Em vez de proteger a vida, nós vamos colocar a opção da morte, o aborto. Da morte, vereador. Sim. Vereadora, para você ter uma noção, se você não tem a noção de como que se dá esse procedimento, nas gestações mais avançadas... Desculpa, eu achei um pouco ofensivo ele dizer que eu não tenho noção. Acho que a gente pode seguir as regras do debate. Tranquilo, desculpa pela colocação, mas você me perguntou, né? Se você sabe, então, como é que se dá o aborto, pode explicar. Então, eu acho que tem uma coisa na fala do senhor que precisa ser levada em consideração,
Que exceção, vereador? Se de 5, 4 abortam. A exceção é não abortar, porque 5 é o quê? minoria. 5 mulheres. 5 o quê? Homem engravida? Se homem engravidasse, eu acho que o aborto seria legal, porque o abandono paterno é uma realidade. Quero que o senhor fale um pouco sobre isso. Qual que é a sua concepção? Então, para a questão do abandono paterno, já que a gente está falando do Estado, Eu gostaria onde que o você me Estado dissesse a falha. fonte dessa informação de cada 5 mulheres que fica A grávida. OMS, a Organização Mundial da Saúde. 5 mulheres a nível mundo que ficam Isso. grávidas, 4 Até abortos. os 40 anos. Tá, isso. depois se você puder me enviar essa estatística, Tá bom, esse mas dado. na OMS, para quem quiser pesquisar, tá? Tá. Importante a gente acompanhar os dados da Até Organização porque Mundial da se Saúde. quem quiser dar um inclusive. Google e pesquisar, tá lá estatística que comprovam de mães, mulheres que abortam e muitas levam pro resto da vida como é que eu vou dizer assim? Vereador, eu só quero entender onde está a exceção. Se de 5, 4 abortos, aonde está a exceção? Mas isso aí você está dizendo. Não, a OMS está dizendo. Uhum. Eu quero entender onde está a exceção, nesse dado apresentado pela Organização Mundial da Saúde. Se você está dizendo que... Não. A OMS está dizendo aonde está a exceção. Com base no que você está dizendo, não é uma exceção. Mas tem muitas exceções que vocês fazem de regra, entendeu, vereador? Me cita. Muitas exceções. A gente Não, vai me citar, cita, claro, me vou cita. citar várias aqui, mas como eu vinha falando, as mães que passam por esse procedimento, tem estatística que fala que elas levam remorso e sentimentos e traumas pro resto da sua Você vida. já estudou sobre a saúde mental materna? Levam traumas pro resto Não, da eu tô sua vida. fazendo uma Sim, eu já vou te pergunta. responder, tu não deixa eu concluir nada do que eu começo? Eu te peço também respeito nesse sentido, mas Desculpa. pode me interromper a hora que tu quiser, só deixa eu concluir, por favor. Então, tem pessoas, mulheres que, devido a passar por esse procedimento de aborto, de ter o seu filho abortado, levam traumas pro resto da vida, levam um trauma trauma do arrependimento, trauma do luto, pro resto da vida, vereador, por ter passado por isso. E essas pessoas daí não precisam, não são Elas contempladas. precisam do Estado. Precisa do Estado e precisa dar a ela essa chance. O Estado precisa amparar, o dar apoio apoio. psicológico, inclusive. Exatamente, dar apoio psicológico. Então, assim, no momento que você defende uma tese, que a OMS, lá você está dizendo, eu não conheço esse dado, que de cada 5 mães, Que embora eu pena acho que não muito, conhece. eu acho muito... Veio debater sem ter olhado os dados. Mas uma nem tudo pena. que eu sei sobre vida e apoio vida, eu tenho certeza que você também não sabe. Por exemplo, se a nossa Constituição Nacional defende o direito da vida desde o seu primeiro dia de concepção, inclusive tem leis, tem direito. Então, tem um debate jurídico muito grande do que é uma vida hipotencial e do que é uma vida concreta. Você Desde a tem sua entendimento? concepção, desde a Não, sua tem concepção. um debate jurídico, não é estabelecido juridicamente. A gente tem que trabalhar aqui com a verdade, vereador. Exatamente. A tua opinião e a minha opinião é uma coisa, mas a verdade... Concordo profundamente, mas eu estou falando a verdade e o nosso ouvinte que está nos assistindo pode conferir isso. Está amparado pelas leis nacionais, a nossa Constituição, inclusive tem leis alimentícias, até anotei aqui, do gravídicos, que as crianças já têm direitos desde a sua concepção, desde que foi comprovado que a pessoa, que a mulher está Fala o grávida. número da lei para a gente poder pesquisar. É 11.000, agora eu não me lembro bem, mas é 11.808 de 2008. É algo assim, mas qualquer um que der um Google ali, se eu errei algum número aqui, pode entrar lá e ver. Tem a lei que ampara, que dá apoio para essas mães, para esse cidadão, porque esse feto que vocês chamam de qualquer tecido, de qualquer coisa aí dentro de uma mãe, Vereador, ele eu não é um chamei corpo, de nada. ele é um Vamos corpo e ele trabalhar é com a uma vida verdade. independente do corpo da mulher, independente do corpo da mãe, entendeu? Esse negócio de achar que a hora que quer, ao seu belo prazer, simplesmente bota para fora, simplesmente mata, está muito fora das leis, tanto das leis sagradas, divinas, como também da ciência. Bom, eu acho que nós vivemos em um país laico. É importante a gente ter um respeito máximo a toda e qualquer religião, porque a religião ela é muito importante na nossa vida. Eu entendo muito de vida, vereador. Fiquei Parabéns. 2 meses numa UTI. Sei o que é ter nascido 2 vezes e a importância disso. E a importância que a minha religião e a religião da minha família teve naquele momento. Mas
saber que a religião foi muito importante e que na minha concepção foi o que me trouxe de volta à vida, não é o que eu vou defender cientificamente enquanto pessoa pública, porque eu vivo num estado e trabalho num estado laico. Então, se a minha opinião religiosa, pessoal, diz uma coisa, o Estado estabelece outra. Lá na Constituição também. Trago aqui a Constituição, é só a gente ir lá olhar, pesquisar. A Câmara tem um monte de Constituição pra gente distribuir, então venham até aqui pra gente poder ter acesso a essas informações que são importantes pra gente não trazer dogmas para debates que não são debates puramente ideológicos. Eles são debates de saúde pública. Quando a gente fala da questão da saúde mental materna, a gente fala de uma pauta, que é a minha pauta principal desde 2023. Só um momento, vereadora, só para não passar o assunto que você falou ali da questão da religião, você já está entrando noutra. Então, assim, ó, questão de religião, para eu, que me criei, né, num lar evangélico, me converti ao evangelho muito cedo. A minha principal regra de fé, das minhas convicções, são as escrituras sagradas. Mas para esse debate, eu não trouxe aqui uma Bíblia e não trouxe o nome da minha igreja para cá. Eu trouxe para cá ciência, trouxe para cá dignidade humana e trabalho, que é o que a nossa população de Caxias defende, a maioria da nossa população, inclusive. Então, a saúde mental materna, ela é um debate que ela passa pelas mães atípicas, que sofrem muito, infinitamente, chega a quase 100% dessas familiares que são abandonadas pelos seus maridos. É importante a gente fazer esse parênteses, que as mães, quando adoecem, quando têm seus filhos doentes, têm seus maridos fora de casa. Não é mais interessante, ela passa a ser descartável. A vida da mulher na nossa sociedade sempre foi descartável. E eu acho que é isso que me salta aos olhos e que precisa ser reforçado nesse debate. A gente não pode dizer, a gente está aqui defendendo a vida do feto e a vida da mulher a gente olha depois. A vida da mulher sempre foi deixada de lado. Tanto que a mulher é mãe solteira, tanto que a mulher, ela não quer viver do Bolsa Família. Eu sou pai de 3 filhos, quero terminar de falar. Ela não quer viver no Bolsa Família. Ela não quer viver do Bolsa Família a vida inteira. Porque aqueles R$600 raramente consegue pagar aluguel, luz, água, comida. Mas quem defende a vida na sua concepção, desde o feto, e eu também acho que a gente tem que defender. Acho que a gravidez é um momento lindo para algumas mulheres que querem ter filhos. Mas se a gente defende a vida, a gente não pode atacar programa social que garante criança na escola, que garante criança com alimentação. Inclusive, eu quero ter uns projetos. A gente tem os deputados de direita, principalmente do PL, vereador, do seu partido, que votam contra gás de cozinha, sendo que as pessoas pegam fogo nos braços. Do seu partido que vota contra o endurecimento da lei. Eu sou contra. Da lei as mães pra pegam punir essas fogo pessoas. nos seus braços porque elas cozinham com um fogão a lenha, com lenha dentro dos seus apartamentos. E tem deputado do seu partido que vota contra o gás de cozinha para essa mãe cozinhar para o seu filho. A criança importa até que ponto para vocês? Para mim, a criança importa desde a sua concepção até a sua morte natural. Sempre. E por que vocês votam contra? A mesma pergunta que eu faço para você, por que os deputados do PT, do seu partido, votam contra endurecimento de leis para pedófilos, para estuprador, para todos esses crimes que você falou, abandono, para abandono de mães, para abandono de família, por que eles não punem? Eu sou a favor de punir. Eu posso responder a pergunta? Pode responder. É isso. Eu acho que é importante a gente trabalhar com a verdade. Quando a gente tem endurecimento de penas para crimes graves, a gente sempre teve o nosso apoio. Se a gente hoje em dia tem a tipificação, hoje em dia a gente tem a tipificação do feminicídio, e isso é um agravante, é por causa de uma luta da esquerda. E é importantíssimo para nós mulheres, porque 183 milhões de vezes foi procurado como nos matar sem deixar rastros. Então é importante que a gente tenha o endurecimento de penas. Mas quando a gente tem uma campanha de criança não é mãe, é porque houve políticos, deputados que fizeram uma campanha onde tornava mais grave uma menina, criança estuprada, abortar,
do que um estuprador. A pena ficava maior. E esse projeto não foi apresentado pelo PT, foi apresentado pelos partidos que o senhor defende. Tem centenas, dezenas de projetos lá para endurecimento de penas. Eu posso lhe trazer, eu posso lhe passar em momento oportuno esses projetos que o PT vota sempre contra. E outra coisa, esse negócio de crime graves, não existe essa política de dizer assim, ó, roubou um celular para tomar uma cerveja, que o seu partido então por que tem que agravar as penas? Tem que agravar as penas para as pessoas serem punidas para não acontecer isso aí. Em todos os projetos, crimes? Programas. Em todos, igualmente? Não, ou existe não crime mais grave? Mas tem que enrijecer. Existe crime mais grave. Roubar um celular para tomar uma cervejinha, isso aí para ti não é crime? Que daí não precisa punir? Estupro ou roubar o celular? O que é mais grave? Mais grave para mim, em relação à minha justiça, nenhum deveria de ter, tá? Não, eu também acho que nenhum deveria ter. Os dois têm que pagar. Com certeza, endurecimento de pena é o que eu estou te falando. E a coisa que seu partido não apoia. Mas qual que é mais grave? Mais grave, com certeza, estuprador, pedófilo, com certeza é muito mais grave. O que é mais grave? Tu ter sido estuprada e abortar, tendo 13 anos, ou tu ser estuprador? O que é mais grave? É mais grave as duas situações. Não, o que é mais grave? Vereadora, você está fazendo perguntas que não tem nada a ver. Tem o que é mais grave? Eu não sou juiz. Eu não vim aqui para fazer... Eu acho que é muito mais grave que estuprar. Para julgar os fatos. Eu julgo pessoas que invadem. E o que é mais grave para você? Ser estrupada ou estrupar? O que é mais grave para você? Eu acho que as duas coisas são muito graves, mas ser estuprada, pra mim, é mais grave. Pois é, então o estuprador pode ficar impune. Vereadores, eu vou aproveitar então que a gente acabou saindo um pouquinho do aborto e entrando em outra pauta e vou trazer aqui um questionamento para vocês dois. Existem 3 casos, né, em que o aborto então é permitido. A gente tem o caso quando a criança tem a anencefalia, né, ela tem essa probabilidade de nascer com esse tipo de risco, o risco à mulher, à gestante, e também quando ela passa por um caso de estupro. Então eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre eles, se vocês são contra, são a favor, o que vocês pensam a respeito desses 3 casos. Eu sou a favor, Carol, e no meu entendimento isso aí já tem de tudo. Essa demanda aí de pessoas que não querem. E além do mais, tem M's que a vereadora pediu para mim explicar, mas ela não deixou falar. Então, se eu tenho M's, outras opções. Por exemplo, tem uma fila gigantesca de pais querendo adoção, querendo dar amor para essas crianças, entendeu? Tem uma fila gigantesca de casais afetivos que não podem ter filho, homoafetivo, de pais e mães que têm complicações que não podem gerar e querem, estão nessa fila para adoção. E não tem esse apoio, não tem esse amparo de parte dos programas, dos projetos, das falas, das ideologias. Nós devemos, vereador, sair desse campo da ideologia e ir para, de fato, para a vida real, para aquilo que realmente acontece. Como eu disse no início, eu com 11 anos parei de trabalhar, nasci de família pobre, 12 irmãos. Imagina que a minha mãe dissesse assim, nós já temos dificuldade financeira, eu não vou querer mais ela me abortasse. Não teria hoje um Pedro Rodrigues aqui fazendo defesa pelas questões de Caxias do Sul. Não teria esse cidadão. Nós temos depoimento aqui na nossa Câmara, que eu não vou citar nome aqui por questão de ética, de parlamentares aqui que chegaram à presidência dessa casa e foram gerados num estrupo e foram criados por adoção. Bom, a gente é só 23 vereadores e pouquíssimos presidentes, então acho que a gente expõe bastante as pessoas quando a gente fala dessa forma. Infelizmente, a gente tem um ataque sistemático não é expor, sabe ao por quê, aborto legal e seguro. Vereador. Ele falou isso publicamente no microfone da Câmara, inclusive. Ele fez esse adendo lá, ele deu esse depoimento. Ele tem nos anais da casa, inclusive esse depoimento dele. Eu só não quis citar o nome aqui por uma questão minha, de ética, porque eu sou muito respeitador. A gente tem o Provives, em Caxias do Sul, que realiza lá dentro do Hospital Geral esse procedimento há muito tempo. É um dos primeiros programas do Estado, e eu acho que isso é um motivo muito grande para a nossa cidade se orgulhar, onde a gente garante de fato que o aborto legal e seguro chegue às mulheres, né? Nesses casos que são importantes, e é isso, e mesmo assim são questionados. Quando a gente quer endurecer a pena para meninas, crianças estupradas que vão abortar aí, tem essa campanha da criança não é mãe, é porque a gente sim tem um ataque sistemático ao aborto legal que já é garantido em lei. A gente não tem acesso das mulheres a essas informações. Então, por mais que a gente tenha essa garantia do Estado, muitas mulheres não têm esse acesso. Então, elas não sabem que podem ter
serviço, não sabem que existe o Provives em Caxias do Sul. Eu acho que a gente vê muito essa fala da defesa da vida, da defesa dos direitos, disso, daquilo, mas eu vi muito pouco vereador lá quando a gente foi homenagear o Provives. Eu concordo com você que deve ser divulgado, mas então deve ser divulgado e não ser divulgado o aborto, divulgado os programas, divulgado esses projetos de lei, como você falou aí. Isso eu concordo plenamente. E muitos poucos vereadores, para mim não chegou um convite para mim que eu pudesse participar. Tem muitos projetos bons, inclusive eu tenho uma frente parlamentar aqui em defesa da vida e antidroga, prevenção às drogas, que eu vou convidar a senhora para assinar junto comigo essa frente parlamentar, que muitas vezes quando os vereadores com ideologias diferentes, com outros pensamentos não aceitam, a gente respeita, simplesmente respeita a todos. Mas esse assunto, aborto, vida, esse assunto que nós estamos falando aqui hoje, vereador, é uma coisa que fique claro para quem está nos assistindo, para você, para todos, Carol, não é um assunto político, não deveria de ser ideológico, deveria de ser simplesmente um descarte humano, gente. Querer dizer que isso aí é saúde pública? Um coração pulsando? O aborto, Carol, ele é feito de forma, para quem não sabe, nos assiste, uma criança quando está numa gestação, a vereadora não deixou concluir antes ali, quando a mãe está numa gestação mais avançada, o coração da criança pulsa, ela tem já seu sistema nervoso desenvolvido, sente dor, e é feita uma injeção de cloreto de sódio no coração dessa criança. Uma injeção que é proibida até para a eutanásia de animais. E é feito, e essa criança leva horas, até 24 horas, diz os especialistas, que ela pode levar para morrer. Isso aí é saúde pública? Eliminar uma vida, eliminar um cidadão que poderia nascer, ter a sua vida normal, natural, esse descarte, isso aí é saúde pública? Eu não considero. Vereadora e vereador, nós temos hoje 3 projetos de lei que estão tramitando no Brasil e eu queria retomar eles com vocês e dar a oportunidade para que vocês possam também abordar algum deles. A senhora gostaria de tomar uma água? Posso? Sim, obrigada. Tá bom. Então vamos passar para vocês, né? A gente tem o PL 524 de 2024 que propõe a proibição do aborto após 22 semanas de gestação. Inclusive casos hoje já permitidos por lei, né? Como o estupro, anencefalia, com base no conceito da viabilidade fetal. Depois nós temos um de 2024, que é o PL do estupro. Ele prevê que os abortos realizados após esse período passam a ser equiparados a crime de homicídio simples. E também nós temos outros 2, que é o PL 820 de 2025, que trata da possibilidade de anistia para mulheres acusadas ou condenadas por aborto provocado por decisão própria ou com consentimento, né? E, por último, o PDL 325, que propõe sustar uma resolução da CONANDA que facilita o acesso de crianças e adolescentes vítimas de estupro ou aborto legal, sem a exigência imediata de boletim de ocorrência ou uma autorização judicial. A gente sabe que em alguns casos aqui no Brasil, muitas vezes quando as meninas, né, as mulheres vão procurar um lugar, né, os municípios podem se negar e elas têm que procurar um outro local que autorize a fazer dentro da lei. O que vocês pensam a respeito disso? A gente está chegando nos últimos minutinhos, então eu quero que vocês voltem para o tema para a gente finalizar com os pontos de vista. Olha, já é a nossa luta, a maioria desses projetos que você falou ali, de ter aquelas semanas, aqueles meses legais, né, amparados já pela nossa Constituição para poder... Essa é a nossa luta que se mantenha. Mas hoje, Carol, tem projetos absurdos e decretos, inclusive, para uma mãe poder abortar no último dia, com 9 meses. Uma criança nascendo, prontinha. Qual projeto, vereador? E imagina... Qual projeto, vereador? Projeto e decreto de lei do STF. Eu não tenho de cabeça o número. É uma pena, mas se você de casa, por favor, pesquise, dá um Google aí que você já vai saber. E todos que se interessarem de saber do assunto. Isso é um absurdo, Carol. Porque se a pessoa deixasse então vir a luz dessa criança, essa criança só quer uma coisa, ela só quer viver, ela só quer respirar. Estão tirando esse direito dessa pessoa. Então deixa nascer, pega a criança e pega um cacetete e mata. Quero ver se tem coragem. Mas ali tá tipo assim, vou fazer de conta que eu não estou vendo, simplesmente vou tirar. Teve 1 mês, 2 meses, 3 meses, 5 meses, como prevê já a Constituição, para poder fazer esse procedimento, se caso não queira.
e aí não faz, estão querendo abrir, estão querendo facilitar o aborto para até 7, 8, 9 meses. Isso é um absurdo. Isso a gente não concorda, eu não concordarei com isso nunca. Isso não cabe nos meus preceitos, não cabe nos meus princípios, não cabe nos princípios da vida, né, da ciência, não cabe nos princípios da nossa Constituição Nacional, não cabe nos princípios sagrados também das Escrituras. Né? Bom, o vereador tinha comentado que ele é evangélico e tal, não ia trazer suas escrituras, mas trouxe já em diversos momentos. É que a nossa Constituição é feita baseada nas escrituras, vereador. Se você não tem essa consciência, não matar, não roubar, isso aí vem tudo das escrituras sagradas que está na nossa Constituição Nacional. Se você não sabe disso, eu te informo. A nossa Constituição, boa parte, para não dizer a maior parte, é feita em cima das escrituras, que você está tanto tratando mal as escrituras. Não, jamais trato mal. Eu acho que eu respeito todas as religiões e trago muito dentro de mim os valores de preservar a vida humana, a vida do outro, da outra, sempre em qualquer circunstância. Não sou evangélica. Então, para mim, não tá nas escrituras. Mas um feto é outro, não é uma extensão do corpo, como vocês falam. Portanto, não tá para mim. Para mim, esses valores, eles vêm de outros lugares. Deus está em outros lugares. Está dentro de mim. E eu acho que não é isso que a gente está debatendo, não. Porque, mais uma vez, eu trago. Não. Vivemos um Estado laico. Estamos trazendo só a base aqui, vereador. Estado é laico, concordo com você. Ele é laico e ele não é uma religião e não é religioso. O Estado é laico ao ponto de nos dar a liberdade religiosa para todas as religiões, inclusive para o ateu, que se diz não ter religião nenhuma. O Estado não pode impedir que essa pessoa divulgue, defenda a sua ideia. Entendeu? Como ateu. Então, a partir do momento que a gente estabelece isso, eu acho que a gente não pode trazer os nossos dogmas para dentro de debates que são, sim, e reforço mais uma vez, nesses minutos que nos restam, debates de saúde pública. E aqui, não porque eu, vereadora Estela, acho, é porque eu, vereadora Estela, inclusive enquanto presidente da Comissão de Saúde, me proponho sempre a estar por dentro dos dados da Organização Mundial da Saúde. Acho que quando a gente se propõe a vir nesse debate, a gente não pode ficar jogando para as pessoas: pesquisa aí, pesquisa aí, pesquisa aí. Elas estão assistindo porque elas querem saber e querem ouvir de nós. Então, o mínimo é a gente se preparar, a gente saber... Em 15 minutos a gente não consegue trazer tudo aqui, infelizmente, vereadora. Então, esse seu discurso fácil, ideológico, na prática não é assim que funciona. E hoje o acesso à internet, todo mundo está com a internet na mão, no seu celular, o acesso à internet ele é assim, olha, é segundos. É muito mais fácil do que talvez ficar me ouvindo, inclusive tem a informação completa ali. Bom, eu quero que as pessoas gostem de me ouvir, principalmente para falar de temas que são tão espinhosos na nossa sociedade, mas que são tão importantes. A gente não está aqui tratando de exceções, a gente não pode tratar desse debate com moralidade, a gente está tratando fundamentalmente de vidas. Vidas, sim, de crianças que precisam ser vistas na sua concepção, mas ser vistas também em todo o seu desenvolvimento. Vivemos em um dos países mais desigual do mundo. Eu acho que nós somos o 7º no ranking de desigualdade, e eu acho que isso faz a gente ter certeza que as nossas crianças vivem na extrema vulnerabilidade social. Muitas passam fome, muitas não têm as 3 refeições diárias. Então, para mim, defender a vida é defender que essas crianças estejam dentro das escolas, com escolas públicas boas, que a gente tenha uma saúde boa, e saúde boa passa também fundamentalmente falar do direito das mulheres, do direito reprodutivo, do direito à educação sexual, que é tão atacada. Então, muitas vezes, se a gente tem índices tão altos e tão grandes de gravidez na adolescência, a gente sabe o que isso causa de impacto, o que isso traz de vulnerabilidade social, quantas adolescentes, crianças ficam fora da escola por causa dessa realidade. Então, tratar de educação sexual, tratar de aborto, tratar de vida, não pode vir carregado de moralidade e dogmas políticos. Ele tem que vir com informação, ele tem que vir com dados científicos, e ele tem que vir fundamentalmente uma defesa que perpassa por todos e todas, inclusive pela vida de nós mulheres, que historicamente é tão atacada. Vereador Pedro, nós estamos chegando no seu último minuto, 1 minuto e 35, então eu gostaria que o senhor trouxesse as suas últimas considerações. Tá.
Muito bem, Carol. Para mim, Carol, e saúde pública e direito humano, como acabou de falar a colega vereadora Estela Valardim, saúde pública para mim é ter um pré-natal de qualidade, garantir um pré-natal eficiente para essas mães, é garantir creche de qualidade para essas mães, dignidade humana para essas mães é poder ter oportunidade de trabalho, assim como eu, que vim de Passo Fundo em 98 de carona num dia de domingo em busca de oportunidade, tive, né? Nasci, como já disse aqui, de família pobre. E isso para mim é direito humano, direito de viver e respirar. Isso é direito humano. E dignidade e a saúde pública, para mim, é poder ter garantido a estrutura, garantido para essa mãe pobre, né, que ela não precisa matar seu filho só porque ela é pobre, mas que ela possa ter um acompanhamento do Estado, possa ter todo esse suporte, inclusive psicológico, né, que as mães que passam por esse processo tão doloroso levam, né, para o resto da vida esse trauma, né, do luto e do arrependimento. Seria isso, Carol. Vereadora, também estamos chegando nos seus últimos, tem 1 minuto e 50, então a senhora fica à vontade. Eu vou me dar a liberdade de falar olhando para a câmera. É isso. Quando a gente fala na defesa da saúde mental materna, a gente tem que começar esse debate falando em não culpabilizar as mães. E é por isso que eu quero falar para a câmera, porque eu quero falar para as mães. E é isso, para as mães que já abortaram, para as mães que têm seus filhos ao seu lado. A gente, enquanto mulher, é muito culpada na nossa sociedade por tudo aquilo que a gente faz, por tudo aquilo que a gente decide, por tudo aquilo que a gente quer. É como se a gente não tivesse querer, como se a gente não pudesse querer, e a partir do momento que a gente quer alguma coisa, a gente é culpabilizada por aquilo. Então vamos tirar esse peso das nossas costas, das costas de nós mulheres. Cuidar da nossa saúde mental é começar a tirar esse peso que essa sociedade machista nos impõe de dizer que a gente é culpada por tudo. Se a gente tem uma desigualdade social tão grande no nosso país e tem crianças que vivem tão desamparadas pelo Estado, essa culpa não é de nós mulheres, que sempre carregamos a economia nas costas. Essa culpa é sim de um Estado que, no meu entendimento, quanto mais ausente, deixa mais a desejar. Então eu quero um Estado forte, laico, nas decisões que tratam das questões de saúde, quando relacionadas ao aborto, nas questões que tratam do atendimento integral à saúde materna, passando do pré-natal até a necessidade do padrão ouro na amamentação, que a gente tenha esse incentivo dentro dos nossos hospitais. Então, tratar da concepção e da defesa da vida é uma coisa que eu tenho certeza que todos nós tratamos igualitariamente. Muito obrigada, vereadora Estela. Vereadora, a gente tem 20 segundinhos, o senhor, para ocupar todo o seu tempo, também pode falar. Tá bem, Carol, só queria falar, né, então, que eu hoje estou protocolando a Frente Parlamentar em Defesa e Proteção à Vida, Prevenção e Combate às Drogas. E também estou encaminhando uma indicação para o Poder Público Municipal que sugere ao Executivo a criação do programa Direito de Nascer. Estou protocolando porque a vereadora falou bastante aqui de ideologias, mas não falou dos seus projetos, né? Para atender essa demanda. Muito obrigada. Bom, nós chegamos ao final desse programa com um debate muito importante, com opiniões diferentes, mas que ambas também trazem transparência, né, no diálogo entre os dois. Eu gostaria de agradecer, vereador Pedro, pela sua participação. Vereadora Estela, muito obrigada. E você que nos acompanha, segue curtindo todas as nossas informações, acompanhando debates tão importantes para a comunidade aqui no Conversa Franca, na TV Caxias. TV Câmara Caxias do Sul. Um abraço, pessoal. Até mais.